Boa tarde, sétimo ano. Continuando a última aula em que nós analisamos o mapa hidrográfico de São Paulo, eu percebi que vocês ficaram absolutamente surpresos com a quantidade de rios que tem em São Paulo. A cidade, na verdade, cresceu em cima desses rios asfaltados. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, a maior cidade da América Latina. Para nós entendermos um pouquinho da história de São Paulo, e esse é o objetivo dessa aula, algumas perguntas precisam ser feitas. Primeiro, quem fundou São Paulo? Quem foi, gente? Exatamente, portugueses. Portugueses, meus amigos, que eram padres, e depois eu vou explicar para vocês por que padres fundaram a cidade de São Paulo. Uma outra pergunta muito importante é a seguinte: quem morava aqui antes da chegada desses europeus? Meus amigos, alguém pode me dizer? Exatamente, os indígenas. Meus amigos, para a gente entender um pouquinho o nascimento dessa cidade, o encontro dessa cultura indígena com a cultura europeia e, sobretudo, os impactos desse encontro na formação e até na relação do meio ambiente, é preciso que a gente se debruce sobre a colonização aqui que a Europa exerceu sobre a América. Meus amigos, a colonização primeiro é um projeto europeu. Um projeto que tem três viés. Primeiro, um viés econômico. A burguesia que nasceu ali na Baixa Idade Média, ela queria ampliar suas fontes, suas rotas de comércio. Até porque quem exercia o monopólio ali na Europa era a Itália. Então a Itália que exercia ali o monopólio do comércio de especiarias. Então, países europeus como Portugal e Espanha queriam desbravar também o oceano para tentar quebrar esse monopólio. Por isso as grandes navegações e por isso a colonização. Esses são os interesses econômicos. Havia também interesses políticos. Que interesses políticos eram esses? Você tinha estados nacionais, monarquias nacionais, reis que queriam ampliar o seu leque de poder, o seu poder. Então eles também investiram pesado nisso. Agora, um outro aspecto extremamente importante até para a formação de São Paulo é que a colonização teve um viés religioso. Vocês devem se lembrar que na Europa estava rolando a Reforma Protestante. E a gente sabe que na Reforma Protestante, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis por conta dessa nova religião. Então a Igreja Católica, quando ela se embrenha na colonização, ela também quer ampliar o quê? O seu número de fiéis. É nesse aspecto que a gente precisa entender a colonização. Meus amigos, entendam o seguinte: mesmo a colonização sendo um projeto único, haviam interesses divergentes e interesses muitas vezes conflitantes. O maior conflito que a gente pode perceber aqui na história do Brasil é o conflito entre missionários e os colonos. Os colonos eles vinham para enriquecer, o projeto deles era enriquecer. Então eles olhavam para as populações indígenas com um único objetivo: mão de obra escravizada, ponto. Até porque, meus queridos, os colonos aqui de São Paulo, eles eram mais pobres, não eram como no Nordeste, onde a cultura da cana-de-açúcar já estava em desenvolvimento. Então era uma região mais empobrecida que tinha uma necessidade muito grande de mão de obra, e mão de obra escravizada aqui de que jeito? Não tinha como comprar o escravizado africano, que era mais caro, então a escravização indígena era muito importante. Mas contrário a isso, você tinha os jesuítas. Qual era a percepção de colonização dos jesuítas? Os jesuítas, meus queridos, eles queriam evangelizar. Então qual que era o modelo de evangelização? A construção de aldeamentos. Eram comunidades chefiadas por padres com o objetivo de quê? De catequizar esses índios. Nesse sentido eu pergunto para vocês, meus queridos, algum desses dois projetos dialogava com as necessidades, com a identidade cultural dos indígenas? Aquele que queria evangelizar e aquele que queria escravizar? Infelizmente não. Meus queridos, é preciso que eu diga para vocês: a colonização do Brasil começou em 1530. Professor, por que você não fala 1500? Por que 1530? Meus queridos, os primeiros 30 anos, ou seja, de 1500 até 1530, os portugueses aqui chegaram, exploraram até o pau-brasil, mas não tinham tanto interesse. Por que eles não tinham tanto interesse? Primeiro, porque o comércio lá na parte oriental do mundo estava bombando. Segundo, meus queridos, eles não encontraram metais preciosos por aqui. Ora, meus queridos, se eles não encontraram isso como os espanhóis aqui do lado, eles deixaram um pouquinho de lado. Só que essa situação vai mudar a partir de 1530. Por que essa situação vai mudar, meus amigos? Primeiro, porque o comércio lá fora já não rendia tanta coisa. Então isso era um problema seríssimo. Segundo problema, meus queridos, é que os mesmos países europeus, eles também começaram a crescer o zóio no Brasil. Percebam o seguinte: a França fundou São Luís do Maranhão, já estava fazendo contato com populações indígenas no Rio de Janeiro. Então Portugal pensou: ou nós colonizamos, ou nós perdemos essa situação. Então eles começam a colonizar.
E aí a ideia de colonização é sair do litoral e abranger mais o quê? Penetrar no interior. É nesse contexto que a gente vai ter o quê? A fundação da Vila de Piratininga, São Paulo, em 1554. E aqui eu queria deixar bem claro para vocês. Existe aí toda uma narrativa que diz que 12 jesuítas, padres jesuítas, eles subiram a Serra do Mar e chegaram ao Planalto e ali fizeram São Paulo. Meus amigos, isso é verdade até a página 2. Por quê? Na verdade, quem guiou esses padres jesuítas em meio à Serra do Mar, 3 dias de viagem, foram indígenas. E esses indígenas, eles não apenas conheciam as trilhas para subir, eles conheciam o Planalto. E eles tinham uma relação muito estreita e muito equilibrada com o meio, porque eles escolheram um lugar estrategicamente muito bom. Planalto, regiões repletas de rios. 2 rios aqui eu queria destacar com vocês. Tamanduateí e um riacho pequeno, que era o riacho do Anhangabaú. Na encosta, bem em cima desses rios, eles montaram ali o pátio do colégio. E ali já vivia 2 tribos indígenas. 2 comunidades indígenas, perdão, não se usa mais a palavra tribo. Então percebam o seguinte, qual era a eficácia dessa região? Primeiro, uma região repleta de rios, de vales, uma vegetação pequena. Por que vegetação pequena? Porque chovia muito. E chovia e a água subia e alagava tudo, gente. Era um aguaceiro para todo lado. E isso era perfeito, meus amigos. Por quê? Primeiro, a defesa. Vocês sabem que a colonização, ela é uma imposição, é uma relação de domínio. Então, várias comunidades indígenas eram contrárias à presença dos portugueses, dos jesuítas. Então, havia sempre o perigo iminente de quê? De um ataque desses grupos contra os jesuítas. Essa região repleta de água era o quê? Uma opção extremamente vantajosa no aspecto da defesa. Uma outra coisa importante, meus amigos, e a sabedoria indígena nesse sentido operou, meus amigos, algo fantástico. Por quê? A localização estratégica não só para defesa. Percebam o seguinte, os indígenas tinham uma relação tão legal com aquele espaço que eles calcularam o seguinte, eles vinham em embarcações que eram feitas pelos próprios indígenas. Canoas, gente, feitas de quê? De toras de madeira. Então era uma coisa extremamente interessante. Uma curiosidade sobre a região, meus amigos. A população indígena, diante dessas cheias dos rios, os rios enchiam e depois eles voltavam ao seu leito e deixavam uma lama onde alguns peixes ficavam secando. Por isso o nome Piratininga. Os indígenas pegavam esses peixes e comiam. Piratininga quer dizer o quê? Lugar do peixe seco. Percebam o seguinte, outra história bastante interessante é o Tamanduateí. Vocês sabem que quando as águas baixavam, muitas formigas apareciam e tamanduás vinham comer. Por isso Tamanduateí é rio dos tamanduás. Meus queridos, então percebam que a partir daí vai nascer o quê? O núcleo urbano, a capitania de São Paulo. Posso dizer para vocês que essa região cresceu de maneira híbrida. De que maneira? O que é maneira híbrida, meus amigos? A cultura europeia, ela vai se misturar com a cultura indígena. Por exemplo, na construção das edificações foi usada uma técnica chamada taipa de pilão. Uma técnica que veio da Europa, mas que caiu como uma luva junto às populações indígenas. Por quê? Porque as populações indígenas viviam da caça, viviam da pesca, e eles usavam basicamente aquilo que a natureza oferecia de maneira muito equilibrada, muito equilibrada. Isso casou nesse momento com a cultura europeia. A região ficou um pouco isolada, só que à medida em que a localização, ela se torna estratégica, São Paulo cresceu. Como assim, professor, estratégica? São Paulo, quando você subia da Serra do Mar, os rios davam acesso, por exemplo, ao Rio de Janeiro, davam acesso a Minas Gerais, que vai se desenvolver muito com a questão da mineração, e também para o sul, porque tem um outro rio chamado Tietê, chamado antes Anhembi. Se você pegar ele, você chega no Rio Paraná e desce. Então São Paulo vai se tornar o quê? Um entreposto. Um entreposto que vai se desenvolver muito, sobretudo depois que Minas Gerais tem aquele boom da mineração. Meus queridos, São Paulo vai crescer. Em 1861, São Paulo se torna uma cidade e a capital da capitania de São Vicente. Num primeiro momento, os rios eram usados para lazer, para as famílias, era usado para você pegar água, só que para o transporte, só que à medida em que o tempo foi passando e o desenvolvimento foi chegando, os rios passam a ser vistos como um obstáculo ao projeto.
ao progresso. Inclusive, meus amigos, os rios eles passam a ser desviados, eles passam a ser aterrados, e até um discurso higienista. Em que sentido? Como tinha muita gente começaram a jogar detritos no rio, o que acontece? Os rios começaram a ser acusados de responsáveis por doenças, pela sujeira. Então há todo um discurso higienista a favor do progresso que coloca em xeque o quê? A existência desses rios. E esses rios eles passam sistematicamente a serem desviados, a serem soterrados, e isso vai levar a outras questões. Por exemplo, vai chegar aqui em São Paulo a água encanada, São Paulo vai começar a construir represas para as pessoas terem acesso à água, linhas de trens vão passar, e isso, meus amigos, vai fazer com que o desenho da cidade se mude. Meus queridos, eu acho que eu paro por aqui. Queria agradecer a todos, e é o seguinte, eu quero que vocês façam um trabalho para a próxima aula. 5 grupos, vamos fazer um trabalho de pesquisa aí. Eu quero o seguinte tema: cada grupo vai escolher uma região de São Paulo, tá? E cada grupo vai falar um pouquinho sobre os problemas da intervenção humana na questão hidráulica, da questão da água. Então vocês podem pesquisar, vocês podem usar a sala de informática. Próxima aula, um bate-papo entre todos nós. Vocês vão poder trocar uma ideia. Nessa apresentação que é oral, vocês podem usar recursos também tecnológicos e daí por diante. Muitíssimo obrigado!